Aleluia, 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 aleluia. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. És bendita entre todas as mulheres da terra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a leitura do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, neste 5º dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, temos como tema para nossa reflexão: com Maria, construir uma igreja de escuta, encontro e discernimento. Este tema é inspirado pelo Sínodo convocado pelo Papa Francisco.
Por que o Papa convocou o sínodo? Porque o Papa alerta que a Igreja necessariamente precisa ser sinodal. Porque ele percebeu que a realidade da Igreja não tem sido de comunhão. Porque ele percebeu que na Igreja tem existido um euquipe em vez de equipe. Falta comunhão. Porque ele notou que o nosso individualismo e às vezes soberba tem nos levado a querer ser donos da verdade, mas não a verdade de Jesus, que Ele é verdade e vida, mas donos da nossa verdade, donos daquela verdade que está na nossa cabeça. Por isso, não escutamos os demais irmãos de caminhada. O Papa convocou o sínodo porque ele notou na Igreja a presença do clericalismo, tanto nos presbíteros como nos leigos. Um querendo ser mais autoritário do que o outro. Há leigos que não dão um passo sequer sem que o padre esteja junto, ou que o padre tenha permitido, ou que o padre tenha chamado. Espera tudo do padre, inclusive as iniciativas que são próprias dos leigos. E há aqueles que pretendem até mandar nos padres. O Papa percebeu que tem faltado comunhão entre nós. Por isso que ele convocou o sínodo, que nos inspira o tema da celebração de hoje. Essa realidade fez com que o Papa Francisco convocasse a Igreja a percorrer o caminho sinodal e construir uma igreja de escuta, de encontro e de discernimento. Para lá na frente, depois de percorrido este caminho, nós sermos verdadeiramente Igreja de Cristo. Mas vamos passo a passo. Construir uma igreja de escuta, de encontro e de discernimento. A palavra construir quer dizer edificar. E nós lembramos que essa construção precisa ser edificada sobre uma base sólida. Jesus ensina isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é essa base sólida onde precisamos construir, edificar a sua igreja, fazendo a nossa parte. Construir o quê? Uma igreja. Igreja quer dizer comunidade de fiéis, unidos numa mesma fé. São Paulo define a igreja, essa comunidade de fiéis, como um corpo místico de Cristo, sendo Cristo a cabeça desse corpo e o Espírito Santo aquele que circula em todos os membros, fornecendo a graça necessária para que cada um possa cumprir a sua missão, a sua função. A Igreja de Cristo, na qual nós professamos a nossa fé, tem uma estrutura deixada pelo próprio Cristo. Na cabeça, agindo in persona Christi, está o Papa, que é o sucessor do apóstolo Pedro, escolhido pessoalmente por Jesus para coordenar os outros apóstolos e discípulos.
Ainda na cabeça da igreja, agindo em persona Christi, está os bispos, que conta com a cooperação dos padres e diáconos. Os membros da igreja são diversos, mas todos agindo para manter o corpo vivo. No direito canônico, nós dizemos que há na igreja uma igualdade fundamental e uma diversidade funcional. A igualdade fundamental é que todos nós somos batizados. O batismo é o início de tudo. Dizemos que é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. Então, pelo batismo, somos todos iguais. Mas há uma diversidade funcional. Cada membro do corpo que é a igreja tem uma função, tem uma missão que deve estar a serviço de todo o corpo, para que ele se movimente e cumpra a sua missão. Por isso, diz São Paulo, na carta aos Romanos, um membro não pode se desfazer do outro membro. Todos são importantes, todos têm uma missão para favorecer todo o corpo. Uma igreja de escuta. Por vezes nós pensamos que escutar é apenas ouvir. Nós dizemos assim, ouvir é função do ouvido e escutar exige raciocínio para compreender o que se está ouvindo. Precisamos escutar a palavra de Deus, que é luz para a caminhada da igreja. Mas precisamos também escutar os nossos companheiros nessa caminhada sinodal. Só assim será possível chegar juntos, iluminados pelo Espírito Santo, a um correto discernimento. A escuta requer de nós tempo, capacidade e humildade. Quem por acaso se acha dono da igreja, jamais terá essa capacidade de escutar. Porque a escuta exige compreender o que se ouve. Quem ouve e escuta somente aquilo que quer, se torna como aquele cego que Jesus cita no Evangelho. Cego porque não quer enxergar. Lembrando que não há uma escuta individual, cada discípulo escutando a seu modo. A igreja é uma comunidade. Precisamos nos escutar, escutar juntos também o Espírito Santo. Uma igreja de encontro. Encontrar exige de nós a atitude de desinstalar-se de nós para ir ao encontro de alguém e deixar-se também encontrar. Para que o encontro seja verdadeiro e eficaz, é necessário ter sempre essa atitude de escuta. O encontro sinodal difere dos eventos que comumente nós chamamos de encontros na nossa igreja. Porque lá nesses encontros vão muitas pessoas para ouvir, mas são poucos os que falam. O encontro da igreja sinodal é um encontro onde todos precisam ouvir e todos têm o direito de falar. Este é o encontro proposto pela igreja sinodal, onde não há disponibilidade de diálogo, não é possível esse encontro sinodal. Também uma igreja de discernimento. O discernimento é a conclusão do escutar e do encontrar. Trata-se da capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. O discernimento nos leva também à conversão.
quando necessário. E além disso, o discernimento deve nos levar à ação, pois ele nos indica a melhor forma de agir. Onde entra Maria nessa história? Maria é o modelo de escuta, de encontro e de discernimento. Maria sempre escutou a palavra de Deus. Era fiel à fé que ela professava dentro da religião judaica, que tinha lá no Novo Testamento a palavra de Deus conhecida na sua época. E ela compreendia muito bem o projeto apresentado por Deus na sua palavra de enviar o Messias Salvador. Foi por isso, por conhecer muito bem e ter escutado a palavra, que ela prontamente, quando o anjo anunciou que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, prontamente se colocou à disposição, disse o seu sim a Deus. Maria também nunca demonstrou ter medo de encontro. Pelo contrário, ela sempre foi ao encontro. Foi ao encontro de Isabel, foi ao encontro de uma terra desconhecida, quando o rei quis matar o seu filho. Depois voltou novamente para reencontrar a terra onde fora criada. Foi ao encontro de seu filho, naqueles momentos em que, cercado por uma grande multidão, ele pregava e fazia milagres. Mas ela também foi ao encontro de seu filho quando ele carregava a cruz. E continuou indo ao encontro dele, pois ela estava presente no cenáculo no dia de Pentecostes. Então Maria nos dá esse exemplo de ser também a mulher do encontro. Maria sempre soube discernir. Diante do anjo, ela solicitou ajuda para compreender, para que o seu discernimento fosse eficaz. Ela pergunta: como vai ser isso? E o anjo esclarece para ela como se dará a obra de Deus e como será a participação dela. Se algo Maria não compreendia, diz os evangelhos, ela guardava isso no coração para ir discernindo e compreendendo a seu tempo. A presença de Maria aos pés da cruz e também em Pentecostes mostra que ela discerniu, avaliou tudo com clareza e percebeu que após a morte de seu filho, a sua missão era ser testemunha fiel de seu filho e também de ser amparo, de ser mãe dos discípulos de Jesus. Por isso ela manteve-se perseverante. Assim, nós entendemos, compreendemos este tema proposto para hoje. Com Maria, construir uma igreja de escuta, de encontro e de discernimento. Pedimos a Deus nessa celebração, deste 5º dia da novena, que, a exemplo de Maria, nós possamos ser cristãos de escuta, que nós tenhamos a disponibilidade de escutar, que nós sejamos cristãos do encontro, que nunca ponhamos dificuldade de ir ao encontro uns dos outros, e que sejamos cristãos de discernimento. Que Deus, através do Espírito Santo, possa nos iluminar, para que através do discernimento nós possamos perceber a direção
em que Ele está nos enviando, para que um dia, como igreja, todos cheguemos lá, junto dEle, no céu. Professemos juntos nossa fé, rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em